Transferência de calor, exercício aqui de condução em coordenadas cartesianas e custo de aquecimento ou de perda de energia para o meio. Considere uma aeronave com janela de 300 mm por 300 mm, isso aqui é a área da janela, né? Para uma diferença de temperatura de 80 graus Celsius entre o interior e o exterior mais aquecido, né, do que o exterior, calcule a perda de calor através de uma janela de policarbonato de espessura 10 mm, com condutividade de 0,1 watts por metro Kelvin. Se a aeronave tem 130 janelas e o custo para aquecer a cabine é de um dinheiro, uma unidade monetária por quilowatt-hora, calcule o custo associado à perda de calor através das janelas para um voo de 8 horas de duração. Então esse exercício é relativamente simples, mas ele envolve algumas questões interessantes, principalmente em relação ao custo. Quilowatt-hora é unidade de energia, né, uma quantidade de energia. Watt é energia joules por segundo, e hora é uma unidade de tempo, né? Então eu tenho energia por unidade de tempo, vezes tempo vai me dar unidade de energia. Então aqui a gente quer saber o custo associado a essa perda. E a gente vai fazer as seguintes considerações. A janela, a gente vai considerar cada janela como sendo uma placa plana. Essa é a primeira consideração, vou escrever aqui. A janela, a gente vai considerar como sendo uma placa plana, com área de 300 mm por 300 mm e espessura de 10 mm. Nós vamos considerar o sistema em regime permanente. Como assim? Significa que essa diferença de temperatura não vai variar ao longo do tempo, ao longo do voo, das 8 horas de duração. Ela vai ser a mesma durante todo o intervalo de tempo que nós estamos avaliando. Toda regime permanente significa que toda derivada temporal é nula, né? Nós vamos considerar propriedades constantes. Qual a propriedade? O K, né? A condutividade de K, ela é constante de 0,121, né? Ela não varia com a temperatura e nem ao longo do tempo. Aqui nós vamos desprezar efeitos de radiação. Nós não estamos considerando aqui, não foi dado nenhuma informação, emissividade, né, absortividade do material. Nós não vamos considerar então aqui radiação. A janela também não tem geração, né, sem geração interna da janela, né? A janela não tem uma parte de geração interna. Então, se a gente considerar a janela, nós vamos considerar como uma placa plana. Eu vou desenhar de preto aqui. É isso aqui, ó. Nós temos aqui uma janela que nós vamos considerar como sendo uma placa plana. Nós não considerando o formato dela, geralmente ela tem um formato oval, né? Aqui nós estamos simplificando para uma placa. Essa diferença de temperatura ΔT foi dada de 80 graus Celsius. 80 graus Celsius. Eu vou considerar que a parte interna e a parte externa, portanto, o calor ele está perdendo aqui, né, calor da esquerda para a direita. Essa aqui é uma taxa de calor ou um fluxo de calor, que a taxa de calor. Ele me deu a espessura de 10 milímetros. Ficou aqui 10 milímetros, né? Foi dado. Então é isso aqui. E a área? Qual que é a área? A área seria essa área aqui, ó, né? De 300 por 300 milímetros. Aqui seria 300 milímetros por 300 milímetros. Então, calcular para cada janela é simples, né? Quanto que cada janela perde de calor. Eu vou primeiro para cada janela. Eu vou usar a equação de Fourier, né? A equação de Fourier, eu tenho aqui para cada janela, vou pôr aqui para cada janela, eu tenho a equação de Fourier, calor, a taxa de calor é igual a menos K vezes a área vezes o gradiente de temperatura, né? Aqui considerando, vou colocar aqui, ó, vamos colocar mais uma consideração, vou considerar condutividade unidimensional, né, na direção X.
Então, meu problema vai ser unidimensional em x. Então, eu vou considerar a condutividade somente na direção x. Qual que vai ser a minha direção x aqui, né? Vou considerar aqui, ó, x e y. Esse é meu problema, né? Então, nesse sistema de coordenadas, o gradiente vai ficar o quê? A taxa de calor vai ser menos K vezes a área derivada da temperatura ao longo do comprimento. Aqui, dt dx, esse sinal negativo é para indicar que o calor é no sentido contrário do gradiente de temperatura. O gradiente de temperatura é um vetor que aponta sempre do menor para o maior valor, né? No caso aqui da menor para a maior temperatura. Portanto, se eu considero que o meu interior está aquecido e o exterior frio, meu gradiente de temperatura é um vetor que aponta da direita para a esquerda. E meu fluxo de calor, ou a taxa de calor, é no sentido contrário do gradiente. Por isso, o sinal aqui negativo. Nesse caso aqui, como nós estamos interessados na perda aqui, eu posso colocar K vezes a área, vezes uma diferença de temperatura por uma diferença espacial. Né? Vou assumir o sinal com essa diferença de temperatura aqui, porque foi dado. Né? Então, eu posso aqui substituir para cada janela a quantidade de calor vai ser igual ao K, condutividade, que é de 0,21, no caso aqui, para esse material, né, 0,21 watts por metro Kelvin, vezes a área, qual que é a área? 300 milímetros vezes 300 milímetros. Bom, 300 milímetros vai dar 0,3 ao quadrado, metro ao quadrado, delta T, 80 graus Celsius ou Kelvin, né? Por quê? Porque é uma diferença de temperatura, né? A diferença em graus Celsius ou Kelvin é a mesma. Né? E a espessura é 10 milímetros, vou pôr aqui 10 vezes 10 a menos 3 metros. Se a gente observar as unidades, a gente vai ter aqui metro com metro dá metro ao quadrado, corta com esse metro quadrado, Kelvin com Kelvin eu vou ter watts, né? A taxa de calor que eu estou considerando. Então, a taxa de calor para cada janela vai ser de 151,2 watts. Considerando as 130 janelas, eu vou ter que a taxa de calor para 130 janelas, a taxa de calor total perdida, né, taxa de calor total, vai ser os 151,2 watts vezes 130 janelas, né? Esse vai ser o total. Isso aqui, essa taxa de calor aqui seria por janela, né? Então aqui eu tenho 151,2 watts por janela vezes 130 janelas, o que vai me dar a quantidade de calor, a taxa de calor total perdida de 19656 watts. Essa é a quantidade de calor total. E agora o custo. Ele me pede, na verdade, o custo, não é? A perda por um voo de 8 horas de duração. Bom, o custo eu vi o quê? Eu preciso ver, eu tenho aqui o custo é uma unidade financeira por quilowatt-hora, não é? O meu voo vai ter 8 horas, então aqui eu vou pôr aqui hora e hora, então aqui eu estou uma unidade financeira por quilowatt, e eu preciso então aqui multiplicar pelo quilowatt, né? Então eu vou transformar isso aqui em quilowatt, 19,656, né? 19,656 quilowatts. Muitas vezes os alunos ficam em dúvida em como calcular essa. Já aconteceu dos alunos ficarem em dúvida em como calcular esse custo aqui. Então aqui eu tenho, se eu observar, eu vou ter hora com hora cortou e quilowatt com quilowatt cortou, eu vou ter aqui o custo financeiro, né, total, no caso. Então meu custo financeiro total vai ser de 157, vou pôr aqui 248 ou 2,25, né? Unidades financeiras. Esse aqui então é o custo total. Qual que às vezes o aluno fica um pouco confuso nessa parte aqui, né? O que a gente paga de energia, de conta é por unidade de energia, né? Quilowatt-hora é uma unidade de energia e não de potência, né? Então a gente tem aqui
para eu converter o custo total, eu preciso ter a minha taxa, né, de calor perdida, que é a quantidade de energia, vezes um tempo, né? Isso aqui vai me dar essa parcela aqui, ó, 8 horas vezes 19 kW, vai me dar uma quantidade de energia total perdida no período que eu estou avaliando, né? Então aí eu tenho um custo total. O exercício, na verdade, no livro, ele pede para avaliar com outros tipos de materiais, com vidro. E, então você pode buscar nas tabelas dos anexos, fazer essa mesma conta com outros materiais, com outras condutividades, e avaliar também, além da perda de calor, em função da escolha do material, o peso, né? Cada material vai ter uma massa específica, e isso vai influenciar no peso total da sua aeronave, né? Então é isso aí.